é a grande torre de Santiago, inaugurada em 2014 e hoje considerada o edifício mais alto da América do Sul. Tem 300 metros de altura, 64 andares e 6 pisos subterrâneos. Além da Torre de Santiago, apresentarei particularidades sismo-resistentes desses dois outros edifícios e como eles reagem frente aos costumeiros e fortes terremotos chilenos. A Torre de Santiago é parte do Costanera Center, um complexo arquitetônico com 3 outras torres de múltiplos usos. O edifício está assentado em uma base de concreto armado de 50 por 50 metros, com 3 metros de espessura a 20 metros de profundidade. Peso, 20.000 toneladas. O núcleo da construção, com paredes de concreto, abraça lajes concretadas e cercadas por pilares que demarcam os limites do prédio. A parte escura e central é um núcleo de concreto reforçado, onde estão elevadores, escadas, banheiros e outros serviços. Segundo a fonte assinalada, sob ventos de 122 km por hora, o topo da torre moveria cerca de 35 centímetros, no eixo oposto à direção do vento. E os terremotos? Em 27 de fevereiro de 2010, o Chile sofreu o segundo maior terremoto já registrado em sua história, magnitude 8.8. Chamado terremoto de Maule, o seu epicentro foi no mar, a 25 km de profundidade. Produziu uma ruptura de 450 por 150 km, com deslocamentos de 12 a 14 metros, originando um tsunami que atingiu a costa em 20 minutos, destruindo e matando até em ilhas distantes. Efeitos do terremoto e do tsunami foram percebidos por 12 milhões de pessoas, cerca de 3/4 da população chilena. Resultado, 528 mortes e prejuízos de 30 bilhões de dólares, ou 17% do PIB. Os estragos foram enormes, porque o chão vibrou por quase 2 minutos e picos de acelerações em rochas e solos foram significativos. 350 mil residências destruídas. O que desejo ressaltar é que o edifício resistiu ao terremoto de 27 de fevereiro de 2010, de magnitude 8.8, o segundo mais forte já registrado no Chile. Na época, o edifício estava em construção e aparentemente oscilou 1 metro, porém não sofreu qualquer tipo de dano estrutural. Este edifício alto que aparece abaixo é a Torre Titanium, La Portada, com 192 metros de altura, 55 andares e mais 7 subterrâneos, é uma construção sismo-resistente. À semelhança da Grande Torre de Santiago, a Titanium também possui núcleo rígido, pilares e muros. Como elemento sismo-resistente, conta com o chamado amortecedor ou dissipador sísmico, que é uma estrutura tubular em forma de X, tendo ao centro dispositivos metálicos flexíveis. São peças enormes, pois sua altura corresponde a 3 andares, como mostra a figura. Como se vê, são peças reforçadas, robustas. Localização no prédio dos amortecedores transversais e longitudinais, totalizando 25 e 20 unidades, respectivamente. E qual o resultado esperado? Aqui o edifício com amortecedores enfrentando um terremoto. Se você estiver em um andar baixo, sentirá o chão vibrar rapidamente. Mas se estiver no topo, notará que o edifício balançará suavemente de um lado ao outro. Quanto mais alto se encontrar, mais lenta será a oscilação. Com dissipadores a cada 3 andares, a redução das oscilações produzidas por movimentos na base do edifício será de aproximadamente 40%. Acredite, menos de um mês após o término da Torre Titanium, que então era o mais alto edifício de Santiago, ela encarou e sobreviveu ao forte terremoto de fevereiro de 2010,
sem qualquer dano estrutural. O único estrago registrado foi a queda de uma peça decorativa. Agora visitaremos esse edifício construído em 2015, que também é sismo-resistente. Trata-se da sede do SENAPRED, o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta aos Desastres do Chile, onde conheceremos detalhes de um prédio que utiliza técnica singular para se proteger dos terremotos. As partes laterais do edifício podem mover-se acima de isoladores, enquanto a seção central do prédio é fixa, pois está presa ao chão. E aqui nós temos um exemplo. Vou mostrar para vocês a resistência desses isoladores. Isso funciona como uma torta de 1000 folhas. Quer dizer, você tem camadas de borracha e camadas de ferro, camadas de borracha e camadas de ferro. E acima dela você tem a estrutura de concreto e abaixo o concreto. Este sistema permite você diminuir o efeito da oscilação do edifício em cerca de até 70%. É uma coisa fantástica, uma coisa interessantíssima. E os chilenos fizeram isso justamente num edifício bem emblemático, que é o Serviço de Proteção Civil que eles têm no país. Vamos escutar uma explicação de cómo trabaja ese edificio diante de los temblores. Se puede dividir este edificio en 3 segmentos, en 3 unidades. Una unidad que puede oscilar con los amortiguadores, esta unidad que es fija, que es la caja de escaleras y también de ascensores, todo este bloque, y el bloque que está a mi izquierda también se puede mover sobre los aisladores. Pero lo interesante es poder establecer cómo es el contacto entre la caja de escaleras y la caja de ascensores con el resto de los 2 edificios. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cuál es la flecha, cuál es la posición, el ancho que tiene que tener, lo esperado del movimiento, para que este edificio se mueve, puede moverse en esta dirección y también en esta dirección, en todas las combinaciones, de modo que tiene del orden de unos 30 centímetros menos para poder moverse sobre los amortiguadores. Este permanece fijo, así que estos son los que se mueven y filtran las altas frecuencias, disminuyendo significativamente la aceleración que ocurre asociada a los terremotos en este lugar. Uma série de construções existentes em Santiago comprova a competência da engenharia chilena em definir regras antissísmicas corretas e assim construir edifícios que continuam de pé mesmo após fortes terremotos. Finalmente no topo da Gran Torre de Santiago, onde se consegue visualizar toda a capital chilena. Sendo paciente, você será brindado pelo momento da despedida do sol, que nesse caso produziu nos céus de Santiago cores de tonalidades que até pareciam irreais. Obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.